Você já ouviu falar de fazendas abandonadas que parecem esconder mais do que mato e velhas construções? Hoje eu vou te contar uma história que aconteceu em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, daquelas que você olha no mapa e mal consegue encontrar. Mas quem mora por lá jura que o que aconteceu naquela fazenda não foi obra da imaginação. E olha, se você acha que é só mais um caos da roça, é melhor ficar até o final do vídeo, porque essa história tem reviravolta até para quem não acredita em nada. Agora me conta, você teria coragem de passar a noite em uma fazenda que todos dizem ser mal assombrada? Deixe sua resposta nos comentários enquanto eu te levo por essa viagem assustadora. Tudo começou quando o jovem Marcelo decidiu ir morar na casa dos avós, no interior de Minas Gerais. A cidade, com menos de 2.000 habitantes, era o típico lugar onde todo mundo conhece todo mundo, e as fofocas correm mais rápido que cavalo em disparada. A casa dos avós de Marcelo ficava em uma colina, cercada por campos verdes e trilhas de terra batida que levavam até o centro da cidade. O cheiro do café fresco e do pão de queijo saindo do forno preenchia o ar todas as manhãs, e as noites eram embaladas pelo som distante dos grilos e do vento nas árvores. Logo nos primeiros dias, Marcelo ouviu falar da famosa Fazenda Boa Vista, que de boa não tinha nada. Diziam que o antigo dono, seu Raimundo, sumiu misteriosamente numa noite de tempestade, deixando tudo para trás, documentos, ferramentas e até o café quentinho na mesa. O pessoal da cidade contava que, antes de desaparecer, seu Raimundo andava estranho, falando sozinho e jurando que ouvia vozes vindo do porão. Desde então, ninguém teve coragem de pisar lá à noite. Mas sabe como é, né? Curioso é bicho teimoso. Marcelo e 2 amigos, João e Lucas, decidiram que iriam explorar a tal fazenda, só para provar que não passava de conversa de gente antiga. Antes de partir para a fazenda, eles ouviram algumas recomendações dos moradores mais velhos. Não entrem depois do pôr do sol, avisava Dona Maria, vizinha dos avós de Marcelo, com os olhos arregalados e a voz trêmula. E se ouvirem o sino da capela, corram, porque coisa boa não é. O seu Zé, dono do armazém, contou que uma vez viu luzes estranhas vindo da fazenda e sombras que não pareciam humanas. Claro que, para 3 adolescentes em busca de aventura, esses avisos só aumentaram a vontade de ir. Eles pegaram lanternas, cordas, um canivete velho do avô de Marcelo e uma câmera antiga para registrar tudo. Se a gente não encontrar fantasma, pelo menos garante umas boas risadas depois, disse João, tentando aliviar o clima. Na tarde da expedição, eles planejaram tudo como se fosse uma grande missão. João ficou responsável pelo mapa improvisado que traçaram com base nas descrições dos moradores, enquanto Lucas cuidava dos equipamentos. Marcelo, por sua vez, tentava manter o grupo animado, mesmo com aquele friozinho na barriga que só aumentava à medida que o sol começava a se pôr. Eles seguiram pela trilha de terra, passando por cercas quebradas e árvores retorcidas que pareciam vigiar cada passo. E foi ali, com a última luz do dia, desaparecendo no horizonte, que eles avistaram a silhueta da fazenda Boa Vista, com suas janelas escuras e o telhado coberto de musgo, esperando por eles como um segredo que não queria ser descoberto. Quando eles chegaram na fazenda, o sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. A casa principal parecia estar congelada no tempo, com as janelas semi-abertas e a porta rangendo com o vento. Mas o estranho mesmo foi o silêncio. Nada de grilos, nem som de folhas balançando. Era como se a fazenda estivesse segurando a respiração. E foi quando eles entraram que o clima pesou de vez. No salão principal encontraram um quadro antigo do seu Raimundo. O problema? O rosto no quadro parecia mudado. Marcelo jurava que, de longe, os olhos o seguiam. É só a luz, né? Ele tentou se convencer. Mas foi quando ouviram passos no andar de cima que o medo bateu. Passos pesados, como se alguém arrastasse as botas pela madeira velha. O detalhe? Ninguém mais deveria estar lá. Antes de subir, decidiram explorar os cômodos do térreo. Encontraram uma cozinha com pratos ainda na mesa, cobertos poeira. Um dos amigos apontou para o relógio de parede, parado às 23h47. Será que foi a hora que ele sumiu? Sussurrou Marcelo. No canto da sala havia um velho piano. Quando passaram por ele, uma tecla afundou sozinha, o medo começando a substituir a coragem. Subiram as escadas, o rangido da madeira ecoando pelo corredor escuro. No final do corredor, uma porta entreaberta deixava escapar uma luz fraca, como de uma lamparina antiga.
O cheiro de mofo e algo metálico, como ferrugem, invadia o ar. Quando empurraram a porta, o que viram fez o sangue gelar. No centro do quarto, uma figura parada, de costas, usando um chapéu de palha desgastado e roupas que pareciam saídas de outra época. A figura virou lentamente, mas não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, nariz e boca, havia apenas uma superfície lisa, como cera derretida, brilhando sob a luz fraca da lamparina. De repente, a lamparina apagou sozinha, mergulhando o quarto na escuridão. Marcelo acendeu a lanterna com mãos trêmulas e, para o desespero de todos, a figura havia desaparecido. Mas o chão rangia como se alguém ainda estivesse lá. De repente, a porta se fechou com um estrondo e as paredes começaram a emitir um som baixo, quase um sussurro. Eles tentaram abrir a porta, mas estava trancada por dentro. No desespero, um dos amigos chutou a madeira velha, e foi nesse momento que ouviram o sino da capela da fazenda tocar, mesmo sem vento ou qualquer sinal de que alguém estivesse lá fora. O som era grave, quase sufocante, ecoando dentro da cabeça deles. Finalmente conseguiram arrombar a porta e correram escada abaixo. Mas a cada porta que tentavam abrir, parecia que a casa os mantinha presos. Quando finalmente conseguiram arrombar uma janela e pularam para fora, caindo na terra fofa do quintal, o alívio durou pouco. Ao olharem para trás, viram a figura sem rosto na varanda, acenando lentamente. Mas não era um aceno comum. Era como se estivesse convidando-os a voltar. E enquanto corriam pela estrada de terra, o som do sino continuava a tocar, mesmo quando a fazenda já não estava mais à vista. Depois daquele dia, Marcelo e os amigos nunca mais voltaram à fazenda. Mas o que mais me assusta não é o que eles viram lá dentro, e sim o que encontraram depois. Pesquisando sobre o tal seu Raimundo, descobriram que ele realmente havia sumido. Mas o detalhe macabro: o corpo dele foi encontrado anos depois, enterrado no quintal da fazenda, sem rosto, exatamente como a figura que eles viram naquela noite. Mas o mais estranho veio depois. Quando Marcelo revelou as fotos que tiraram na fazenda, em todas as imagens onde eles apareciam, uma sombra indistinta estava ao fundo, observando. E o pior, na última foto, tirada antes de fugirem, a figura sem rosto estava bem atrás deles, como se já estivesse os seguindo. As fotos foram mostradas para especialistas, mas ninguém conseguiu explicar a presença daquela sombra, que parecia cada vez mais nítida em cada revelação. E não parou por aí. Marcelo começou a notar mudanças estranhas em casa. O sino da capela da fazenda, que antes só tocava em seus pesadelos, agora parecia ecoar nas noites silenciosas, mesmo longe do interior. Objetos começaram a mudar de lugar sem explicação, e reflexos estranhos apareciam nos espelhos. Uma noite, Marcelo acordou com a sensação de estar sendo observado. Quando olhou para o pé da cama, viu a mesma figura sem rosto, imóvel, como se esperasse por algo. Mas, ao piscar, ela desapareceu, deixando apenas o eco do sino na sua mente. A polícia nunca conseguiu explicar o que aconteceu, e os moradores da cidade dizem que o espírito de Raimundo ainda vaga por lá, buscando algo ou alguém. Marcelo, atormentado, decidiu mudar de cidade, mas o sino continuava a segui-lo. E agora, ele se pergunta se algum dia conseguirá escapar desse chamado. Agora me diga, você acha que aquilo era o espírito do seu Raimundo tentando pedir ajuda? Ou era alguma coisa ainda mais sombria que ficou presa naquelas terras? Você teria coragem de visitar a Fazenda Boa Vista? E se o sino da capela tocasse, o que você faria? Comente aqui embaixo o que você acha. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias que vão gelar sua espinha. Até a próxima, se você conseguir dormir hoje à noite.